Vamos evangelizar. Deus nos deu esta tarefa. Os anjos até queriam evangelizar no nosso lugar, mas Deus não deixou. Disse que era a igreja dele que iria fazer este trabalho. Você já ouviu isso em alguma vez na vida, não é verdade? É verdade que Jesus disse para que a igreja fosse por todo mundo e pregasse o evangelho. E nós, como igreja, devemos levar isso a sério. A igreja deve evangelizar todo o mundo. Os anjos são seres celestiais, são inteligentíssimos, são seres fortes, têm muito poder. Entretanto, Deus jamais colocou eles para evangelizar, eles jamais quiseram fazer esse negócio. Até porque eles não compreendiam. Tem até um outro ponto, imagina, por exemplo, os anjos evangelizando. Imagina que o anjo chegue para alguém e diga: você precisa aceitar Jesus porque Jesus morreu na cruz do Calvário por sua vida. E a pessoa diz: não, eu não vou aceitar Jesus não. O que o anjo ia fazer? Ia puxar a espada e matar este indivíduo. Por quê? Porque os anjos, eles não são dotados de misericórdia. Ou seja, se Deus mandar eles fazer, eles fazem. Então, como eles têm raciocínio por eles mesmos, eles podem tomar atitude sozinhos se eles quiserem e achar necessário. Isso tanto é verdade que Satanás, quando foi expulso do céu, ele levou uma parte dos anjos com ele. E por que ele levou uma parte dos anjos? Porque os anjos agiam com livre arbítrio de fazer o que eles quisessem, né? Então, como eles imaginavam que ia ser um bom negócio vir se rebeliar contra Deus, acharam que ia ser um bom negócio, decidiram por estar do lado do querubim caído, né? Então, os anjos, eles têm poder, eles têm raciocínio lógico, eles podem tomar as atitudes deles. Agora, imagina essa situação. Mas, na verdade, isso nunca aconteceu, dessa ideia de que os anjos queriam realmente evangelizar. A questão que está lavrado lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, que eu vou ler para você, que nos diz assim: aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que para as quais até os anjos desejam atentar. E não evangelizar. O que é atentar? É observar, é entender, é compreender. Ou seja, os anjos, apesar de ter o seu raciocínio, a sua inteligência, eles não conseguem compreender o Evangelho. Parece que eles não conseguem entender o que está lá em João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, eles não conseguem compreender a tal maneira. Então, na verdade, os anjos nunca quiseram evangelizar. Nunca quiseram. Os obreiros, os pastores fazem isso, mas não fazem, né? Falam que os anjos queriam evangelizar, mas não fazem de má fé. É porque realmente, em alguns casos, parece que o texto sugere que realmente os anjos queriam evangelizar, mas isso não é bíblico. O que eles queriam, na verdade, era entender a mensagem do Evangelho. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E eu te aguardo no próximo sábado, às 1h30 da tarde, quando eu trarei mais um vídeo aqui da série Você Entendeu Errado sobre algo que a Bíblia diz. Tchau!